Você para abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, no capítulo 15. Vou ler a partir do verso 1. Fala assim, capítulo 15, verso 1. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos nascido na minha casa será meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: Será assim a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Se eu pudesse dar um tema a essa palavra, se chamaria: saia do lugar que limita a sua visão. No capítulo 15, ele começa falando: após esses acontecimentos. E que acontecimentos que foram esses? Se você ler no capítulo 14, Abraão ele acabou de vir de uma guerra, da qual ele entrou numa guerra que não era dele, na verdade. É a conhecida guerra dos 5 contra 4 reis, no qual o seu sobrinho foi levado cativo. Então Abraão acaba entrando nessa guerra para resgatar o seu sobrinho. E o mais interessante é que com apenas 300 homens criados dentro da sua casa, ele consegue vencer essa guerra e trazer o seu sobrinho e todo o despojo de guerra ali de volta. Ali tem vários acontecimentos, ele ceia com Melquisedeque, ele dá o seu dízimo e tudo. Ou seja, era para Abraão ele estar se sentindo extremamente um homem de sucesso, né? um homem vitorioso. Só que quando você chega no capítulo 15, você percebe uma pessoa totalmente insatisfeita, como se nada daquilo que tivesse acontecido anteriormente validasse a vitória, o sucesso ou o que as pessoas achavam de Abraão. E quando eu leio essa passagem aqui, sempre me vem à mente aquela música da pastora Ludmila Feber, que fala assim, tem um trecho que fala assim: que ataque é capaz de fazer olhar para trás e fazer desistir, que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. É literalmente nesse lugar que Abraão ele se encontra agora. Dentro da psicologia, nós chamamos isso de estresse pós-traumático. A pessoa ela lutou, ela guerreou bravamente, e aí quando você pensa agora, a pessoa vai descansar. Aí ela desaba. Mas por que isso acontece? A pessoa não parecia estar tão forte. Isso acontece porque nós somos seres humanos e nós não somos de ferro. Então, por mais que num momento inoportuno o nosso corpo parece que está muito forte e resistente, no primeiro momento, aonde percebe-se uma tranquilidade, um descanso, o pouco que seja, o corpo ele se entrega. Porque ele já está querendo se entregar faz tempo, só que não existia um tempo oportuno. Ele não poderia parar, porque ele estava numa situação de vida ou morte. E talvez
analisando essa situação que Abraão viveu, imagina só que loucura é essa. Um homem já beirando 100 anos, indo para uma guerra, com outros 300 homens, ou seja, eles estão em um número bem menor do que o exército inimigo, e talvez na cabeça dele ele pensasse assim, pode ser a minha última guerra. Pode ser a última vez que eu estou lutando. E você sabe que quando o sopro da morte geladinho passa no seu pescoço, aí você começa a meditar sobre a sua vida. E talvez isso fez com que Abraão ele olhasse para a vida dele e pensasse assim, cara, o que seria de mim se eu morresse agora? O que seria de tudo, de todas as histórias do homem que saiu da sua terra, em busca de uma terra que Deus iria te mostrar, do homem que é o pai da fé, o que seria de tudo isso se eu morresse agora e não tinha nenhum filho para passar adiante aquilo que Deus me entregou? O que seria da minha vida agora? E aí quando Deus ele chega agora no capítulo 15 para falar com Abraão, você vê que Abraão ele já está ali, eu imagino Abraão na sua tenda, todo ensimesmado. Por que eu imagino dessa forma? Porque você nunca vai ver uma pessoa num ânimo depressivo, animado, feliz, contando piada. Quando a pessoa está num ânimo depressivo, provavelmente ela está interiorizada. Ela está fechada para o mundo, para a vida. Ela está ali naquele pedacinho de espaço que, se fosse possível, ela entrava dentro de um buraco e não saía mais. Quando Deus chama a atenção de Abraão, Abraão, o que está acontecendo aí? Por que você está desse jeito? E aí Abraão revela a sua verdadeira insatisfação. Ele fala assim, para que adianta essas promessas todas aí que o Senhor faz? Do que adianta tudo aquilo que o Senhor me prometeu, tudo aquilo que o Senhor fez? Se eu não tenho nenhum filho, eu vou ter que deixar toda a minha herança para um servo. Porque eu não tenho um filho, eu queria um filho, eu trocava toda a minha riqueza por um filho. Era a única coisa que eu queria da minha vida, era ter um filho. Eu tenho tudo que qualquer pessoa queria ter, mas eu não tenho o básico que qualquer um tem. Em outras palavras. E é importante da gente enxergar nessa situação. Eu imagino que Deus estava falando com Abraão de noite, porque senão não teria estrelas para ele mostrar. E dentro da tenda, com certeza, era um lugar escuro. E você imagina Abraão ali dentro daquela escuridão, pensando a respeito da sua insatisfação. E quanto mais ele olha para aquele vazio, mais vazio ele se sente. Porque você olha para onde você está indo. Então o lugar para onde você está olhando é o seu destino. Se você está olhando para os seus problemas e enterrado nos seus problemas, é só problema, é para lá que você está indo. Só que você percebe a didática de Deus, ela nos convida para que nós venhamos a aprender a viver de uma forma que é saudável. Porque ele vê que Abraão ele está hipnotizado ali pela sua situação. Ah, mas do que adianta, do que vale, insatisfação para lá, insatisfação para cá. E Deus prometendo para Abraão, E o que você percebe aqui? Você percebe que Abraão ele está dando mais valor para aquilo que ele vê do que para aquilo que Deus fala. Porque Deus está prometendo para ele aqui. E ele está falando do que adianta todas essas promessas? Olha isso. Você não está vendo isso aqui, Deus? Olha a minha situação. Olha a minha idade. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr. E muitas das vezes nós vivemos desse mesmo jeitinho que Abraão. Porque nós sabemos das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, só que às vezes a gente fica tentando racionalizar. Não, às vezes eu achei que Deus ia me dar um filho, mas não é que eu iria gerar um filho, né? Porque na minha idade não tem mais como. Talvez Deus ele vai me dar um servo que eu vou tratar como filho. E a gente fica tentando racionalizar as coisas que por um lado a gente sabe, Deus é Deus e se Ele quiser Ele faz. Só que por um outro não está acontecendo nada.
Então, para mim não desvalorizar Deus, eu fico tentando racionalizar e falar que eu entendi errado. E aí Deus fala assim: Abraão, você não está entendendo. Eu falei que eu ia te dar um filho. E Abraão: não, mas é o meu servo, o meu servo Damasceno, é ele que vai ficar com tudo e não sei o quê. E aí o que Deus ele faz com Abraão? É como se Deus convidasse Abraão para que ele saísse da tenda dele, da escuridão dele, ali das luminárias da sua tenda, e falasse: Abraão, vem aqui para fora que eu vou te mostrar as luminárias da minha tenda. Às vezes Deus ele precisa dar um sacode na gente. Ele precisa tirar você do lugar onde você está. Porque no lugar onde você está, você só consegue ser mais do mesmo. Você só consegue mais sofrimento do que você já está tendo. Você não consegue, é como se você ficasse patinando e não saísse do lugar. E aí o que Deus faz? Ele convida a Abraão a mudar o posicionamento. Abraão, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Deus não podia mostrar em visão lá dentro da tenda mesmo? Poderia. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Deus não poderia levar ele em sonho, em visão, como ele fez da outra vez? Poderia também. Só que o que você percebe que Deus ele está fazendo aqui? Ele está colocando Abraão em movimento. Se eu falei que no primeiro momento Abraão ele estava ali num ânimo depressivo, provavelmente cabisbaixo, ajoelhado, sentado, deitado, eu não sei, em decúbito dorsal, estava morrendo. Aí o que Deus faz? Vem aqui para fora. E quando Deus convida Abraão para vir para fora, ele faz com que Abraão se coloque em pé. E não bastasse ele fazer com que Abraão se coloque em pé, quando ele chega do lado de fora, Deus fala: agora olhe para cima. Deus ele está falando com todas as letras: para de olhar para baixo. Para de olhar para aquilo que você acha que é ou para aquilo que você vê e começa a olhar para aquilo que eu estou tentando te mostrar. Muitas das vezes Deus ele precisa pegar a gente e fazer assim, ó, para ver se a gente acorda. Deus ele precisava fazer toda essa ilustração? Não. Mas ele percebeu que na situação em que Abraão estava, ele precisava de um choque de realidade. Eu acho que você não tem noção, talvez a gente já conversou tanto, né? Você é meu amigo, que você se esquece com quem que você está falando. Talvez você se esqueceu que eu sou Deus e se eu falei que eu vou fazer. E aí ele coloca Abraão para o lado de fora e agora esse mesmo homem que estava numa posição depressiva, você vê agora ele olhando para cima, com os ombros abertos, com o peito para fora, e a posição dele agora é totalmente diferente. Você percebe que Deus, ele não se preocupa simplesmente em trabalhar o seu espiritual. Ele se preocupa também em te colocar posicionado de acordo com aquilo que ele quer para você. Porque se no primeiro momento Abraão ele estava num estilo derrotado, digamos assim, num segundo momento agora ele está posicionado como um vencedor. Como que é uma pessoa que ela ganha uma competição? Como que é um super-herói? Ele bota a mão na cintura, peito para fora, né? Ele quer aparecer, ele bota o queixo para cima, e sem que ele perceba, está acontecendo agora uma mutação dentro desse corpo. Porque os seus hormônios, o seu organismo está entendendo: opa, esse cara saiu da lama e ele está se posicionando como um vencedor. Então você percebe que Deus ele não quer simplesmente que você tenha uma mentalidade ou uma espiritualidade, ele quer que você se posicione tal como. Ah, mas eu ainda não sou, eu ainda não estou sentindo. Não é para você sentir. É para você viver aquilo que não é como se já fosse. Ah, mas eu ainda não sou um vencedor, então comece a se posicionar tal como. Ah, mas as coisas ainda não aconteceram para mim, então comece a viver como se já tivesse acontecido. Porque a fé é isso. A fé não é o esperar as coisas acontecerem para eu acreditar. A fé é eu acreditar antes de acontecer. É eu saber que Deus ele já fez quando ele prometeu. Porque quando Deus ele fala para você, já é. Ele não vai lá para a fabriquinha dele e vai falar: agora eu estou construindo a bênção do James aqui,
na fabriquinha do Papai Noel. Quando Deus ele fala, já é. A palavra dele se materializa e ele não precisa de fração de segundos para que alguma coisa mude na sua vida. A única coisa que ele espera de mim e de você é o quê? Que eu esteja no lugar onde eu preciso estar. E o que você percebe aqui na história de Abraão? Que o simples fato dele mudar o lugar onde ele estava fez com que ele conseguisse ver aquilo que sempre esteve lá, mas do lugar onde ele estava ele não conseguia enxergar. Aí Deus fala para Abraão assim: olha para cima, Abraão. E Abraão olha. Ele fala: agora conta as estrelas. E aí eu imagino Abraão contando assim. Aí Deus fala: se é que podes contar. É como se Deus ele estivesse lembrando Abraão e falando assim: ô, você está falando com aquele que criou as estrelas. E que a cada uma ele chama pelo nome. Você não está entendendo? Então se eu falei para você que eu ia te dar um filho, eu vou te dar um filho e eu te digo ainda mais. A sua descendência será tanto quanto as estrelas que você vê no céu. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que o mesmo lugar aonde você tem a dor, no mesmo lugar aonde você ora, você clama a Deus, fala: Deus não me atende com relação a isso. Nos mesmos lugares onde você é afetado pela sua dor, é o lugar onde Deus ele trabalha no seu propósito. A única coisa que Abraão queria era ter um filho. Eu quero ter um filho. E o que Deus queria para Abraão? Você vai ser o pai de uma grande nação. Ou seja, muito mais do que você tem pedido ou pensado, Deus faz infinitamente mais. A única coisa que ele queria era ter um filho. E hoje nós que nem judeus não somos, o conhecemos como o pai Abraão. Ele só queria ter um filho. Mas é isso que acontece quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Ou seja, quando Deus ele convida Abraão para olhar para cima, é como se Abraão fala assim, como se Deus estivesse falando assim: Abraão, para de ficar olhando para o problema e começa a contemplar a solução. Para de ficar falando que não pode, que não dá, que não consegue, que não tem mais tempo, que não tem mais jeito. E começa a ouvir o que eu estou te falando. É só isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer na sua vida também. Você precisa começar a fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. É ali que a minha resolução está. Ah, mas eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um problema para resolver. Busca primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas ele chama de as demais coisas. Ou seja, isso é prioridade, esse é o primeiro lugar. E o resto? O resto é demais coisas. Qual que é o problema? O problema é que nós fazemos ao contrário. Nós primeiro buscamos as demais coisas, e aí se tiver tempo, aí nós buscamos o reino de Deus. E aí depois a gente não sabe por que dá tudo errado. A gente não, mas eu estou buscando Deus. Por que o Senhor não me responde? Porque você inverteu as coisas, você está tratando o reino de Deus como se fosse demais coisas. Quando ele falou que era ao contrário. Eu preciso entender o que vem primeiro. O que deve ser a prioridade na minha vida. E a prioridade, conforme Deus ensina aqui para Abraão, é: olha para o céu. Para de ficar olhando para o natural, para as impossibilidades, para a improbabilidade. E começa a olhar para aquilo que eu estou falando. Sabe uma das coisas que nós precisamos aprender com essa história? Que Abraão ele não se tornou esse ícone que nós conhecemos hoje, assim como tantos outros personagens da Bíblia. Porque ele era Abraão, né? Mas você percebe que assim como nós, ele também tinha os seus momentos de fraqueza. O pastor pregou aqui a respeito de Elias, um grande profeta, e que também se pegou num momento depressivo, que também teve medo, que também quis desistir. Então você percebe que em nada essas pessoas se diferenciam de nós.
A única coisa que elas fazem, que muitas das vezes nós não estamos fazendo, é se colocando à disposição de Deus. O que faz a total diferença não é o fato do menino lá que deu os 5 pães e 2 peixinhos lá para Jesus. Você acha que outras pessoas também não tinham comida ali naquele meio de tanta gente? O que faz a diferença é quem está disposto. Porque saber, entender, todo mundo entende. Agora, o problema é que nem todos estão dispostos. Quantas vezes Deus ele não tem falado no seu coração? Quantas vezes Ele não tem te dado algumas sugestões que você fala, não vou fazer isso, não. Não vou falar isso, não. E aí depois você vem aqui e fala, ai Deus, eu estou à sua disposição. Pode me usar como o Senhor quer. Né? E você canta e levanta a mão. E aí Deus fala assim, mentiroso. Quantas vezes durante o dia hoje eu não falei com você? Eu não pedi para você fazer uma coisinha mínima. Quantas vezes eu não te apresentei oportunidades? Mas você fala, isso não é para mim não, isso é para o pastor William. Quando eu for pastor, aí eu faço isso. O que é que nós precisamos? Nós precisamos estar disponíveis. Assim como foi ensinado para Samuel. Samuel, a próxima vez que essa voz te chamar, você vai falar o seguinte: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. É a respeito disso que nós estamos falando. Deus ele quer fazer de você um prodígio, assim como ele fez com Abraão, Deus ele tem planos muito maiores do que aquilo que você possa imaginar sobre a sua vida? Tem. Mas o que diferencia e qual que é o gap, qual que é o espaço que tem entre você e a concretização dessa promessa? A disposição que Deus ainda não encontrou. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, procurando os verdadeiros adoradores. Procurando os verdadeiros adoradores. E sabe o que eu entendo com relação a isso? Que se fosse fácil de achar, ele não precisava procurar. Então é necessário que nós estejamos sempre prontos. Se o Senhor estiver fazendo alguma coisa, não esquece de me incluir. Se o Senhor pretende alguma coisa para esse bairro, lembra que eu estou aqui. Se tem alguém no meu trabalho, na minha escola, na minha família, o Senhor sabe que eu sou um vaso e que o Senhor pode contar comigo. É isso que o Senhor está esperando. Ele mesmo diz que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, tem muito trabalho para fazer, mas poucas são as pessoas que estão querendo trabalhar. É assim ou não é? Isso é para tudo na vida, né? As pessoas dizem que não tem trabalho, né, pastor William? Trabalho tem de muito. Só não tem tantas pessoas que estão dispostas a trabalhar. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.